Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua pergunta foi: por que Deus permitiu que se passassem tantos anos de catolicismo e protestantismo para revelar apenas no século XIX que a forma correta de congregar seria somente ao nome do Senhor? Ora, o modo correto para os cristãos estarem congregados já tinha sido revelado antes mesmo de a igreja existir. Quando no Evangelho de Mateus, o Senhor disse com todas as letras: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. Talvez o correto seria você perguntar aos congregados nas milhares de denominações o que eles fizeram com essa passagem. É importante você entender que no século XIX, nada de novo foi revelado que já não tivesse sido revelado na palavra de Deus, através dos apóstolos. Não tem revelação nova. Antes disso, no século XVI, Martinho Lutero também não recebeu nenhuma nova revelação que já não estivesse na Bíblia, quando ele começou a pregar a justificação pela fé. Essa doutrina estava lá, nas páginas da Bíblia. Apesar de ter sido desprezada e sepultada debaixo de camadas de superstições e lendas propagadas pela Igreja de Roma. Mas ela estava lá, Martinho Lutero não teve nenhum insight de uma nova revelação. Deus, o Espírito Santo agora está me dizendo. Não, estava na Bíblia. Estava na Bíblia. Justificados, pois, por meio da fé, tendo paz com Deus. Do mesmo modo, os irmãos do século XIX não receberam nenhuma nova revelação quando eles começaram a falar de congregar somente ao nome do Senhor, sem trazer alguma outra denominação, além do nome que está acima de todo o nome. Também não foi nenhuma nova revelação a diferença entre a igreja e Israel, o caráter celestial da igreja, o arrebatamento, a vinda do Senhor. Nada disso era novidade, estava na Bíblia. Estava tudo lá, só que debaixo do entulho de séculos de mentiras ensinadas por homens e suas religiões. Paulo previu que isso aconteceria quando ele se dirigiu aos anciãos de Éfeso, em Atos 20. Aí sim, foi uma revelação que Deus deu isso a Paulo, a de que homens entrariam no rebanho com a intenção de destruir e falsos mestres corromperiam a palavra para atrair discípulos para si mesmos. Isso aconteceu. Está lá a história da igreja, a prova de que aconteceu isso. Porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20, 29 a 32. Paulo não falou isso uma vez, 3 anos ele ficou batendo nessa tecla. Paulo termina a sua exortação encomendando os irmãos a Deus e a palavra da sua graça, a mesma que nós temos hoje e sempre esteve disponível, exceto em situações quando o catolicismo romano proibia a leitura da Bíblia aos leigos e alguns eram até condenados à morte quando pegos com uma cópia das Escrituras. Se você ler as epístolas de João à luz desta passagem, verá que João estava chamando a atenção para o fato de que os únicos aos quais Cristo havia sido revelado no princípio eram os apóstolos. Estou me referindo ao apóstolo João quando ele escreve uma de suas epístolas. Portanto, qualquer outro que se levantasse depois dizendo ser alguma coisa ou ter alguma revelação nova, deveria ser rechaçado como impostor, falso mestre ou até mesmo anticristo, neste caso, quando negasse a divindade de Jesus. Vamos então à passagem que João usa para alertar os cristãos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele está falando de si e dos outros apóstolos. Porque a vida foi manifestada e nós, apóstolos, a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A nós, apóstolos, João está falando. O que vimos, o que nós, apóstolos, vimos, o que nós ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra.
1 João 1, versículos 1 ao 4. E mais uma vez ele diz, filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora. Muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós sabeis a unção do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. 1 João 2, 18 a 26. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isso equivale a dizer que Jesus Cristo era Deus na eternidade e tomou um corpo humano. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, nega a divindade eterna de Jesus, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, confessar Jesus vindo em carne é confessar sua pré-existência divina e eterna. Não diz que nasceu em carne, veio em carne. Veio porque estava em outro lugar antes. Então, João continua, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. 1 João 4, de 1 a 6. Mas poderia Deus ainda estar mostrando coisas escondidas nos dias de hoje? Eu entendo que sim, porque se eu achar que não tem mais nada que Deus possa mostrar na sua palavra, não revelar de novidade, mas na sua palavra, eu vou parar de ler a Bíblia, porque eu já li a Bíblia algumas vezes, então não vou ler mais. Mas se ontem o Espírito Santo me mostrou mais uma coisinha na Bíblia, e hoje mais outra, amanhã eu posso ter certeza também que eu vou encontrar, ele vai me mostrar mais outra coisa assim por diante. É dessa maneira que nós crescemos no conhecimento da palavra do Senhor. Mas não tendo novas revelações, de maneira alguma. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento da graça de Deus. Colossenses 1, de 9 a 10. Crescendo a cada vez adquirindo mais uma coisa da palavra de Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.